Olá, boa noite. Boa noite. Comissão Especial da Câmara aprova relatório da reforma da Previdência. Deputados rejeitaram regras mais brandas para policiais e analisam, neste momento, propostas de alteração no texto. E você vai ver também. Em novo depoimento à Justiça, o ex-governador Sérgio Cabral admite a compra de votos para que a Olimpíada de 2016 fosse realizada no Rio de Janeiro. Ação prende 45 milicianos que faturavam R$500 mil por mês, extorquindo moradores, comerciantes e até diretores de escolas no Rio. Ex-aluno de faculdade particular de São Paulo é morto a facadas por segurança dentro do campus. Idoso brasileiro acusado de tráfico internacional de drogas pela polícia de Portugal fala pela primeira vez após passar 47 dias preso. Com essa idade, chega lá, ser algemado, né? Muitas das vezes igual fui algemado lá dentro, né? Coisa que eu nunca pensava na minha vida acontecer comigo. Tornado atinge Nordeste da China, deixa 6 mortos e 200 feridos. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Mais de 5 meses após o rompimento da barragem em Brumadinho, os bombeiros encontraram mais uma vítima soterrada na lama. Agora são 247 mortes confirmadas na tragédia. O corpo estava a 1 quilômetro do local do rompimento da barragem B1 e praticamente intacto. A vítima foi localizada pela equipe que fazia o trabalho de buscas ontem à noite. Segundo os militares, no bolso da calça havia um documento de identidade que confere com uma das pessoas da lista de desaparecidos. Mas o nome da vítima só será divulgado depois dos resultados de exames feitos pelo IML. Até agora, 246 mortos foram identificados. 132 bombeiros continuam trabalhando na área atingida pelo rompimento da barragem. 23 pessoas ainda estão desaparecidas. E mais de 20 famílias vão ser retiradas de casa por causa do risco de rompimento da barragem da mina de Serra Azul, na região metropolitana de Belo Horizonte. Agentes da Defesa Civil foram de porta em porta conversar com os moradores de Itatiaiuçu. Eles apresentaram um mapa que mostra até onde a lama pode chegar e falaram sobre a necessidade de evacuação da área. Dentro do prazo desses 5 dias, ela escolher, eu vou para o hotel, vou para a casa de algum parente, até que a empresa providencie um imóvel alugado para acolher essa família. Para a Eva, a notícia não foi nada fácil. Eu nunca pensei que era preciso de eu largar minha casa por uma coisa dessa. Trabalhava até as madrugadas, agora quando está pronto eles vêm e falam que a gente vai ter que sair. Lucinete ainda não sabe o que fazer. Ela morava na cidade vizinha de Igarapé e se mudou para Itatiaiuçu há apenas 2 meses. Agora vai ter de deixar tudo para trás. Plantei meu pomazinho, tá tudo bonitinho, minhas bananas tá tudo quase madura, minha criação, que eu tenho patos, tenho galinha. Esta é a segunda vez em 5 meses que moradores são retirados de casa aqui em Itatiaiuçu. Quando a barragem da mina de Serra Azul atingiu o nível 2 de emergência em fevereiro, 48 famílias foram levadas para hotéis da região. Agora, outras 23 serão removidas. A decisão foi tomada depois que a mineradora ArcelorMittal apresentou um novo estudo sobre o impacto do rompimento da barragem. O pior cenário leva em consideração a possibilidade de uma chuva histórica. Ela pode romper por liquefação. E por liquefação, o rompimento ele é mais rápido, mais imediato e a projeção de água com rejeito ela é maior, atingindo uma área bem maior do que a hora apresentada no estudo antigo. Em nota, a mineradora pediu desculpas pelo transtorno. Disse que a prioridade é a segurança e que fará tudo o que estiver ao alcance para apoiar as famílias impactadas. A gente acha ruim, né, de largar tudo assim e sair, ir para hotel, tá muito difícil, né? A defesa do ex-presidente Lula respondeu à carta de Léo Pinheiro, ex-executivo da construtora OAS, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. No documento, Léo Pinheiro afirma não ter sido coagido para incriminar o petista no caso do Triplex Guarujá. Já o advogado de Lula diz que o empreiteiro fabricou uma versão dos fatos em troca de benefícios. A carta enviada pelo ex-presidente da OAS, a Folha de São Paulo, rebate uma reportagem publicada no último domingo.
A matéria, produzida a partir de mensagens obtidas pelo site The Intercept Brasil, afirmava que Léo Pinheiro foi tratado com desconfiança pela Operação Lava Jato e que o empreiteiro só passou a ser considerado merecedor de um acordo de delação premiada após mudar a versão sobre o triplex atribuído a Lula. Em um manuscrito, Léo Pinheiro se defendeu, dizendo que não é mentiroso nem vítima de coação e reafirmou as acusações contra o petista. A carta reitera que as obras executadas no apartamento foram realizadas seguindo a orientação de Lula e de familiares e que o ex-presidente e a família foram ao triplex e solicitaram a construção de um quarto e mudanças na piscina. Em nota, a defesa de Lula afirmou que a carta de Léo Pinheiro é incompatível com os diálogos de procuradores da Lava Jato. Disse ainda que o empreiteiro fabricou uma versão para incriminar Lula em troca de benefícios negociados com procuradores e que ele não tinha qualquer fato incriminador para delatar o petista, mas estava sendo pressionado. O ex-presidente da OAS, atualmente preso em Curitiba, começou a negociar com a Lava Jato em 2016. Mas o processo de delação premiada, que deveria ter sido enviado ao Supremo há 6 meses, ainda está parado na Procuradoria-Geral da República. Léo Pinheiro é considerado testemunha-chave para a condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá. Um lote de bens apreendidos na Operação Lava Jato, avaliado em mais de 12 milhões de reais, foi a leilão hoje no Rio de Janeiro. Entre os itens estavam um carro de luxo do empresário Eike Batista e uma lancha do ex-governador Sérgio Cabral. Apenas uma moto aquática e um jet boat que pertenciam ao empresário Eike Batista foram arrematados, por um valor total de mais de R$90 mil. Já o item mais famoso do lote, uma Lamborghini também do empresário, não recebeu lances. O carro foi avaliado em mais de R$2 milhões. Entre os bens não arrematados ainda estavam a lancha Manhattan do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, oferecida por cerca de R$2.300.000, e o sítio de Carlos Miranda, no interior do Rio. Miranda é apontado como operador financeiro do esquema criminoso chefiado por Cabral e disse em depoimento que jogou o computador que armazenava as informações do esquema em um lago da propriedade. O imóvel é avaliado em R$3 milhões e foi saqueado depois de ser indisponibilizado pela Justiça. O valor arrecadado com a venda dos bens será devolvido aos cofres públicos. Em 25 fases da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, foram apreendidos mais de R$1,7 bilhão, além de veículos, joias, imóveis, embarcações e aeronaves. As defesas de Eike Batista e Sérgio Cabral não vão se manifestar sobre o leilão. Já a defesa de Carlos Miranda afirmou que a perda dos bens foi acordada em colaboração premiada, firmada e homologada pelo Supremo Tribunal Federal. O empresário se matou durante um evento em Aracaju, onde estavam o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O simpósio de gás natural acontecia em um hotel na manhã de hoje, com a presença de pessoas do setor e de políticos. O evento era transmitido ao vivo no Instagram do governador de Sergipe. O empresário gaúcho Sadi Paulo Castiel Guitz estava na segunda fileira quando atirou na própria cabeça. Os motivos do suicídio serão investigados. O empresário atuou em secretarias de Sergipe, mas a atividade principal dele era a fábrica de cerâmica que começou a operar em 1993. Nos últimos anos, a situação econômica da empresa piorou e, em maio deste ano, foi iniciado o processo de hibernação, com a perda de mais de 600 empregos diretos e indiretos. O corpo do empresário Sadi Castiel será cremado no sábado, na Bahia. Morreu hoje a jovem baleada na semana passada durante um ataque a agências bancárias em Uberaba, Minas Gerais. Thaís Teixeira de Oliveira, de 21 anos, levou um tiro de fuzil na cabeça e chegou a passar por cirurgia. A jovem é de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e voltava de uma festa na madrugada de quinta-feira passada, bem no momento do ataque às agências bancárias. Ela estava em um carro de aplicativo, fuzilado pelos bandidos durante a tentativa de fuga do motorista. A jovem teve morte cerebral ontem e hoje a família decidiu doar os órgãos.
10 criminosos foram presos e devem ser indiciados por latrocínio, roubo seguido de morte. A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara aprovou o texto base da proposta, mas sugestões de mudanças ainda podem alterar o texto antes de ser encaminhado ao plenário. O processo de votação começou ainda na noite de ontem e entrou madrugada adentro até que fossem derrubados os requerimentos de adiamento da votação. A reunião foi retomada hoje de manhã e o governo já começou com vitória, ao conseguir barrar a obstrução da oposição. Ainda assim, foram 2 horas de encaminhamento da votação. Sacrificar o povo brasileiro, mentir ao povo brasileiro, tirar direitos, impedir aposentadorias, é sem dúvida uma política criminosa. Esta reforma está sendo muito bem debatida. Um semestre de debate, muito bem conduzida pelo presidente Rodrigo Maia, muito bem conduzida por esta comissão, começando pela CCJ e também para os partidos que querem uma nova reforma da Previdência, uma reforma justa, uma reforma que não permita massacrar os mais pobres. No início da tarde, o resultado. O texto principal da reforma da Previdência foi aprovado por 36 votos a 13. Nós fizemos uma aprovação aqui na Comissão Especial, com uma diferença de votos extraordinária, foram 36 votos a 13, bem maior do que a gente imaginava. Nós estamos felizes, claro, sem estarmos além da felicidade, com o pé muito no chão. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente. O governo manobrou, trocando membros para produzir um resultado artificial. Ocorre que no plenário não é possível trocar membros. Pelo texto aprovado, a idade mínima de aposentadoria será de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição é de 20 anos para os homens e 15 para as mulheres. Já entre os servidores públicos, o tempo de contribuição é maior, 25 anos para ambos os sexos. Os professores têm direito à aposentadoria especial, com idade mínima de 60 anos para os homens e 57 para as mulheres. Apesar das comemorações, a votação estava apenas na metade. Ainda faltava votar os destaques. São sugestões de mudança no texto. Os 99 destaques individuais foram votados em bloco e derrubados. A disputa mesmo envolve os 17 destaques dos partidos, principalmente aqueles que alteram as regras de aposentadoria dos policiais federais e rodoviários federais. Eles não foram contemplados pelo relator e tiveram a idade mínima mantida em 55 anos. O pedido de mudança tinha vindo, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, que tem nos agentes de segurança uma das suas principais bases eleitorais. E, infelizmente, nesse momento, não foi possível seguir essa orientação que era do governo, mas nós vamos continuar perseguindo. Vai abrir uma nova rodada de diálogos para que nós cheguemos aí ao plenário e possamos atender a essa ideia do presidente Bolsonaro também de valorizar os profissionais de segurança pública. Enquanto as discussões ocorriam na comissão, parlamentares e o secretário da Previdência, Rogério Marinho, tentavam negociar a retirada de alguns destaques e a derrubada de outros. Um dos pontos negociados foi a inclusão dos policiais militares no projeto de lei que reformula a Previdência das Forças Armadas. O trabalho que está sendo feito é para derrubar os destaques. É o que a gente está fazendo agora. Os policiais também se mobilizaram e, durante toda a tarde, fizeram manifestações em frente à comissão. Polícia Local, Guarda Municipal! Polícia Local, Guarda Municipal! Dentro da sala, o relator tentava convencer que não há espaço orçamentário para flexibilizar regras. Nós não estamos avaliando quem gosta de quem. Eu gosto, tenho parentes policiais, todos nós. Então eu creio que não haverá orçamento para um destaque desse. A previsão de economia com a reforma da Previdência é de 1,71 trilhão de reais em 10 anos. E a comissão especial está, neste momento, analisando as sugestões de mudanças no texto base, os chamados destaques. Vamos então direto a Brasília, ao vivo, com a repórter Caroline Aguiar, que está acompanhando a sessão, né, Carol? Boa noite. Como é que estão os trabalhos? A aposentadoria do presidente Jair Bolsonaro. Eu
Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Bom, até este momento foram votados 4 destaques. 3 deles foram rejeitados e apenas um foi aprovado. Os 2 primeiros que foram rejeitados eram os considerados mais importantes pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. Como a gente viu aí na reportagem, eles queriam abrandar as regras de aposentadoria, também ter uma regra de transição, mas esses destaques foram rejeitados. Então fica tudo como está no relatório. Idade mínima de 55 anos para os policiais, sem regra de transição. Essa decisão aqui da comissão causou bastante tumulto, porque os policiais estavam aqui dentro na hora do resultado. Eles vaiaram bastante, gritaram bastante, chegaram inclusive a chamar o presidente Jair Bolsonaro e o PSL, que é o partido dele, de traidores, porque havia uma tentativa de negociação, mas o governo acabou não conseguindo emplacar essas mudanças no texto. Então houve bastante tumulto, eles saíram daqui bem indignados. O outro destaque que foi rejeitado falava da aposentadoria dos professores. Era uma tentativa de deixar as regras como elas são hoje, mas como foi rejeitado, as regras ficam como estão no relatório do deputado Samuel Moreira. O único destaque que foi aprovado até agora foi, na verdade, o cumprimento de um acordo, que era o de tirar os policiais militares desse texto e levá-los para o projeto de reforma da Previdência das Forças Armadas. Então, com isso, eles ficam equiparados às Forças Armadas e vão ter regras muito mais brandas de aposentadoria. Ainda faltam 12 destaques para ser votados, então essa noite aqui ainda vai longe. Carolina Guiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Carol. Bom trabalho para você. O presidente Jair Bolsonaro deu posse ao novo ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. Antes da cerimônia, Bolsonaro disse que o governo errou na proposta para a aposentadoria dos policiais. O presidente promoveu um café da manhã com ministros e deputados da Frente Parlamentar Agropecuária no Palácio do Planalto. Durante o discurso, Jair Bolsonaro voltou a pedir o apoio dos parlamentares para a aprovação do decreto que flexibiliza o porte e a posse de armas. A arma está na cabeça de todos nós como um instrumento de defesa e, mais do que isso, um instrumento que garante a liberdade e a democracia de um país. Que todo governo que desarma o seu povo está mal intencionado. Depois do apelo, Bolsonaro disse que o futuro do Brasil está nas mãos dele e dos deputados. Se o meu governo, que é o nosso, que é o de vocês, não der certo, os senhores sabem que pode acontecer a partir de 2023. E nós não queremos a volta desse tipo de gente. O presidente também pediu ajuda dos integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária para a aprovação da reforma da Previdência com condições mais brandas de aposentadoria para os policiais. O texto, aprovado hoje na Comissão Especial da Câmara, ainda precisa passar pelo crivo do plenário da Casa. Depois do café da manhã, Jair Bolsonaro deu posse ao novo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. General do Exército e ex-comandante militar do Sudeste, ele assume a pasta responsável pela articulação política. Ramos afirmou que recebeu a missão de integrar a equipe ministerial como um presente de Bolsonaro e disse que vai ajudar no que for preciso para a aprovação da reforma da Previdência, mas sem passar por cima do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que era o responsável pela articulação do governo. Eu não posso substituir o técnico no meio do jogo, isso não existe. Então o ministro Onyx está fazendo um trabalho muito bom, ele está à frente, eu vou serrar a ele no que ele precisar para ajudá-lo. O ministro Luiz Eduardo Ramos afirmou ainda que, se precisar, vai para o diálogo, inclusive com parlamentares que fazem oposição ao presidente Bolsonaro. Se for pelo bem do Brasil, a gente pode conversar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiou a aprovação na Comissão Especial da Câmara do texto base da reforma da Previdência. Guedes disse ainda confiar que a reforma será aprovada no plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho, ou seja, em menos de 2 semanas. Confiantes no trabalho do Congresso, fizemos a nossa parte, mandar a proposta. Não é fácil a aprovação, há um atrito político natural, mas foi muito bom o resultado e o empenho. O presidente da Câmara de Deputados, o presidente da Comissão Especial, o relator, todos eles trabalharam fortemente no sentido que nós confiávamos. O Brasil vai superar os obstáculos. E de olho na votação da reforma da Previdência, o principal índice da Bolsa de Valores fechou em alta hoje. O Ibovespa subiu 1,56%, alcançou 103.636 pontos e renovou o recorde histórico. Já o dólar caiu pelo segundo dia seguido e atingiu o menor valor de fechamento em mais de 3 meses,
A moeda norte-americana recuou 0,67% e foi cotada a R$ 3,79. Hora de conversar com a nossa analista de economia, Salete Lemos, para saber se esse fortalecimento nos negócios na Bolsa de Valores veio realmente para ficar, né, Salete? O mercado ficou animado com a aprovação da reforma da Previdência, ainda foi feriado nos Estados Unidos, dia da Independência, 4 de julho, pronto, sopa no mel, renovou o recorde, a Bolsa e o dólar caiu. E aí, o céu recorde. É o limite? O céu é o limite, é bom, recorde histórico, né? Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Realmente, cada vez mais brasileiros estão trocando posições e apostando na alta do mercado de ações. Mas o risco existe. As incertezas, vamos combinar, ainda são muitas, né? O caminho é longo, outras reformas tão ou mais importantes do que a da Previdência ainda são uma incógnita. Agora, que o fato de termos rompido aí a barreira dos 100 mil pontos abre ao Brasil um novo portal de oportunidades, que com as privatizações ganha ainda mais força, com certeza. Mas é como eu disse, cuidado, nós não podemos esquecer, estamos aí no mundo globalizado e lá fora, onde as nossas ações também são negociadas, as incertezas não são menores. Hein? Eu, Salete Lemos, pessoalmente estou apostando nessas oportunidades. Mas olha, eu não coloco todas as minhas economias na Bolsa. Hein? O segredo é diversificar. Hoje, para você saber, o mercado financeiro oferece várias opções para você aproveitar essa alta da Bolsa sem correr tanto risco, caso haja aí uma reviravolta de expectativas. O que é importante? O importante é você pesquisar, ler, perguntar e mais, entender as regras desse investimento. Acredite, quem entra de gaiato no mercado consegue perder dinheiro mesmo com a Bolsa em alta. Ninguém acredita, mas é verdade, Amanda. Agora é capaz de ter uma nova redução de juros, né? Se a reforma da Previdência for mesmo aprovada. Aqui. E lá fora também, nos Estados Unidos, também. Maior fortalecimento da Bolsa. Pois é. Augusto está na Bolsa, que eu estou sabendo. Não estou não. Mas são boas notícias aí no mercado, hein, Salete? Verdade, Augusto. Depois de 3 anos e meio, a Polícia de São Paulo concluiu, sem apontar culpados, um inquérito sobre o incêndio que destruiu parcialmente o Museu da Língua Portuguesa, no centro de São Paulo. O laudo do Instituto de Criminalística apontou que o fogo foi causado por um defeito em um dos holofotes do prédio. O incêndio aconteceu no dia 21 de dezembro de 2015 e destruiu parte da estrutura do local. As chamas foram controladas após 2 horas. O bombeiro civil Ronaldo Pereira, de 39 anos, morreu após uma parada cardiorrespiratória devido à fumaça. Tanto o museu inaugurado em 2006 quanto todo o complexo da Estação da Luz, que ficava no entorno, não tinham autorização dos bombeiros para funcionar. A previsão é de que o museu reabra em 2020. E em um novo depoimento hoje à Justiça Federal, o ex-governador Sérgio Cabral admitiu a compra de votos para que a Olimpíada de 2016 fosse realizada no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral disse que pagou $2 milhões para que o Rio sediasse os Jogos Olímpicos. Ele afirmou que o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, indicou o presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diack, para intermediar o esquema. O Comitê Olímpico é muito europeizado, então, nessa natureza de processo de votação, o Nussmann vira-se para mim e diz, olha, Sérgio, quero te abrir que o presidente da Federação Internacional de Atletismo, a IAAF, na época o Diack, o Lamine Diack, ele é uma pessoa que se abre para vantagens indevidas. Cabral contou também que o ex-diretor de operações e marketing do COB, Leonardo Griner, fez contato com o filho de Lamine Diack, que garantiu de 5 a 6 votos mediante pagamento de $1,5 milhão. O ex-governador revelou ainda que soube por Nussmann que Papa Diack conseguiria 9 votos no total, mas que para isso precisaria de mais $500 mil. O dinheiro foi pago pelo empresário Arthur Soares, que mantinha contratos com o governo do estado. Chamei ele na minha casa e expus para ele a necessidade do dinheiro para obter esses votos. Nenhum problema. Isso entra aqui na nossa configuração de compromissos, nenhum problema.
Esse dinheiro foi debitado? Foi debitado da conta do crédito que eu tinha com ele. Foi o senhor que pagou? Fui eu que paguei. Em nota, a defesa de Carlos Arthur Nussmann disse que ele nunca integrou a organização criminosa chefiada por Sérgio Cabral e que não recebeu vantagens indevidas em razão da Olimpíada. Nós não localizamos as defesas de Arthur Soares e de Leonardo Griner. No Rio de Janeiro, 45 milicianos foram presos hoje numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado. Segundo as investigações, o grupo faturava R$500 mil por mês, extorquindo moradores, comerciantes e até funcionários de escolas em Itaboraí. A operação começou durante a madrugada. Policiais cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão em Itaboraí, Niterói e Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. Entre os presos, agentes públicos, policiais militares e um homem que se passava por policial civil. Maison César Fidelis Santana usava viaturas oficiais e tinha acesso a informações da corporação. A polícia começou a monitorar o grupo há um ano, após identificar um aumento do número de homicídios e desaparecimentos em Itaboraí. Pelo menos 50 corpos foram enterrados em cemitérios clandestinos. A população também estava muito temerosa, muito, na verdade, acuada, a população de Itaboraí. E a gente identificou, inclusive, que desaparecidos, que na verdade foram executados, durante a investigação a gente identificava que eles mesmos falavam para os parentes sequer noticiar o desaparecimento. Então o número de desaparecimentos pode estar mascarado, então o número de homicídios pode ser muito maior. O grupo seria uma espécie de franquia do miliciano Orlando Curicica, que atua na zona oeste da capital. Orlando foi acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco. De acordo com as investigações, o miliciano, preso desde 2017, pediu a seu braço direito, Renatinho Problema, para expandir os negócios na região metropolitana. O lucro vinha com a exploração de serviços ilegais e cobranças de taxas. A gente acredita que eles têm uma receita mensal de aproximadamente R$500 mil, seja com cobrança de taxa de segurança, que eles denominam, mas na verdade seriam as extorsões cobradas de moradores e comerciantes, seja também por venda de botijão de gás. Os moradores eram obrigados a consumir esses produtos e obedecer às ordens deles, né? De serem abordados, de se recolherem em determinadas horas. Um dos áudios captados pela polícia mostra os criminosos coagindo uma diretora de escola. O que acontece? A gente tem uma tabela, entendeu? A tabela está R$300 por semana. Por semana, Thiago? R$300 por semana é muito caro, Thiago. A gente pode tirar R$100 aí, já ajuda a senhora? Já ajuda, já me ajuda e muito. Fica R$200 por semana, então. Tá bom. Como que é feito esse pagamento? Esse pagamento é feito por semana. A gente passa aí e pega. Entre os presos, chamou a atenção dos agentes a quantidade de mulheres que trabalhavam no esquema. Entre elas, a mãe de Renatinho Problema, Maria do Socorro Nascimento dos Santos. Tive um número bem grande de mulheres, seja como gerente financeiro dessa organização criminosa, seja como responsável pelas cobranças das taxas de segurança. Um jovem foi morto nesta tarde dentro de uma das unidades da PUC, na região central de São Paulo. Um segurança esfaqueou o rapaz. A repórter Caroline Rosito está na delegacia e traz agora as informações. Boa noite, Carol. Oi, Boris. Oi, Augusto. Boa noite para você, boa noite a todos. O suspeito de esfaquear Bruno Silva já está preso e presta depoimento neste momento aqui na delegacia. O crime aconteceu por volta das 4 horas da tarde e a polícia ainda investiga o que motivou esse crime. Mas testemunhas contaram que o rapaz foi esfaqueado dentro do campus da universidade após uma discussão. Os alunos ouviram gritos, mas quando chegaram ao local, Bruno já estava morto. Em nota, a PUC lamentou o ocorrido e disse que o funcionário é de uma empresa terceirizada, mas que está colaborando com as investigações e tomando todas as providências cabíveis. De São Paulo, Caroline Rosito para o Rede TV News.
O idoso brasileiro acusado de tráfico internacional de drogas pela polícia de Portugal falou pela primeira vez após passar mais de 40 dias na prisão. Ele deve voltar ao Brasil nos próximos dias. Quem mostra é o repórter Peterson Isidoro. Passava das 8 da manhã quando seu José e a esposa Valdilene receberam a nossa equipe. A Rede TV é a primeira televisão brasileira a encontrar o comerciante ainda em Portugal, um dia após ele deixar a prisão. Esta imagem mostra o momento exato em que o idoso de 71 anos sai da cadeia e abraça a esposa. Chegava ao fim um pesadelo que durou 47 dias. Aceitamos o convite do casal e pegamos carona com destino a um lugar sagrado, o Santuário de Fátima. Nossa fé está mais fortalecida, mais do que nunca. E graças Nossa fé em Deus. Receber uma benção, porque ela vai me tirar de lá. O brasileiro, enfim, pôde romper o silêncio. Afinal, a justiça portuguesa revogou a prisão dele, além de entregar o passaporte e autorizá-lo a voltar ao Brasil. Aliviado, graças a Deus, estamos aqui agradecendo. O que eu pedi lá dentro, eu estou agradecendo aqui. Era dia e noite, né? Pedindo a Deus, que eu não tinha outra coisa a fazer lá dentro a não ser isso. Né? Pedir a Deus, chorar e mais nada. Para entender a história do seu José, voltamos ao dia 14 de maio. Foi nesse dia que ele e a esposa começaram a viagem. Depois de saírem de Belém do Pará, seguiram para Fortaleza. Da capital cearense, voaram rumo a Lisboa. Ao chegarem na capital portuguesa, os dois foram retirados da aeronave após policiais encontrarem uma mala de cor azul com 11 quilos de cocaína e que estaria com etiqueta em nome de seu José. Ele e a mulher desconhecem a origem da bagagem. E em nenhuma imagem levantada pela defesa do casal, eles aparecem com uma mala azul. Seu José acabou preso. Com essa idade, chegar lá, ser algemado, né? Muitas das vezes igual fui algemado lá dentro, né? Coisa que eu nunca pensava na minha vida acontecer comigo. Do lado de fora, começava a batalha de Valdilene para conseguir soltar o marido. É difícil de descrever, sabe, o que eu senti, mas foi um desespero muito grande. Mas, assim, acima do desespero, estava a minha certeza na inocência dele. Depois de viver todo esse drama aqui em Portugal, ser acusado de tráfico internacional de drogas, o seu José e a esposa Valdilene estão contando as horas para voltar ao Brasil. O que deve acontecer nos próximos dias? Levar a vida que a gente vivia, né? Tranquila, sem perturbação, sem nada. E quer estar lá no Brasil, que é a nossa terra, né? E ficar por lá mesmo. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Que história, hein? Chegou a hora da previsão do tempo com a Gabriela de França. Finalmente voltou a chover em São Paulo depois de quase um mês de tempo seco. A chuva complicou o trânsito e provocou alagamentos. Amanhã, essa chuvarada diminui, mas o tempo ainda fica bastante encoberto e fechado. Agora, a chuva aperta mais entre o norte paulista e o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, alerta para chuva volumosa, forte e acompanhada de vendaval. A temperatura começa a cair, máxima de 23 graus. Agora, em Belo Horizonte, o sol aparece, mas a partir da tarde tem previsão de pancadas de chuva. Madrugada fria, com mínima de 13 graus. Na capital paulista, depois da chuva, o frio vem aí. Amanhã, o tempo ainda fica nublado e com chuva fraca. No final de semana, sol e frio, mínima de apenas 7 graus. E o frio vai se espalhar pelo centro-sul do Brasil. As temperaturas vão cair bastante. A gente pode, inclusive, ter recorde de frio nas capitais do centro-oeste. No sul, o frio vai ser ainda mais intenso nessa madrugada. Tem previsão de geada e o tempo fica firme em toda a região, mas com nebulosidade e ventos fortes por todo o litoral. A madrugada vai ser congelante em Gramado, Urupema e São Joaquim, todas com temperaturas abaixo de 0 grau.
E com esse frio todo, a previsão de neve para amanhã está confirmadíssima. Teremos neve durante toda essa sexta-feira nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Tempo fica seco entre o norte de Minas e o nordeste. Pancadas de chuva continuam no extremo norte e as temperaturas seguem altas. Em Palmas faz 35 graus, bem diferente de Porto Alegre, onde as temperaturas ficam entre 3 e 11 graus. 6 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas após a passagem de um tornado no nordeste da China. Moradores da cidade de Kaiyuan gravaram imagens impressionantes do enorme tornado. Durante 15 minutos, ventos de mais de 80 km por hora derrubaram árvores e postes de eletricidade. O fenômeno também danificou construções e afetou o fornecimento elétrico. Um parque industrial ficou completamente devastado. Equipamentos foram destruídos e pelo menos 12 fábricas foram danificadas. Autoridades ainda fazem um balanço dos prejuízos. Segundo a mídia local, mais de 200 pessoas precisaram ser resgatadas e cerca de 40 feridos foram hospitalizados. E na Itália, um dia após provocar a morte de um montanhista, o vulcão Stromboli continua preocupando as autoridades. Um brasileiro escapou por pouco das explosões e disse que só não morreu por um milagre. Os detalhes com o repórter Mauro Beni. As equipes de resgate continuam atentas. Barcos e helicópteros seguem monitorando a situação, enquanto aviões lançam jatos d'água para resfriar o vulcão. Estas imagens, registradas ontem, mostram o momento de uma das explosões do Stromboli. A coluna de fumaça de 2 quilômetros foi registrada de vários pontos diferentes e dificultou os resgates. Cerca de 70 pessoas, entre moradores e turistas, foram retiradas da região. Um italiano morreu. Máximo Imbesi, de 35 anos, fazia uma excursão com um brasileiro que teve ferimentos leves. A gente estava subindo pelo lado de Genostra até aqueles 400 metros para explorar a região. A gente queria ver a Schiera del Fuoco e, de repente, a explosão. Bum! E olhamos para o alto, assim, fogo e lava. Começamos a voltar, começamos a voltar correndo, mas o fogo começou a fechar o caminho e tinha fogo por todos os lados. Tiago conta que o amigo começou a passar mal por causa das altas temperaturas. Acho que foi essa temperatura que foi desidratando a gente. Eu também não conseguia falar direito, estava quase perdendo a consciência. E o Máximo já estava quase, acho que estava inconsciente já, porque eu conversava com ele e ele não me respondia. Eu tentei fazer massagem cardíaca, mas daí eu vi que ele não estava mais vivo. O Stromboli tem 927 metros de altura e é considerado um dos mais ativos do planeta. Sua última grande erupção aconteceu em 2002, inclusive causando um maremoto que deixou 6 pessoas feridas. Mauro Beni, de Roma, para o Rede TV News. Hoje, dia 4 de julho, é celebrada a independência dos Estados Unidos. Em Nova York, a data foi comemorada voltando ao passado. Veja na reportagem de Luciana Camargo. Estamos em Nova York, mas voltamos um pouquinho no tempo. Esta é a reprodução do acampamento de batalha do comandante do Exército, George Washington. Enquanto ele conversa e tira fotos com alguns curiosos na tenda principal, seus comandados e companheiras ensinam um pouco da história dos Estados Unidos aqui do lado de fora. As crianças são as mais atentas. Patriotismo por aqui é ensinado desde a infância. Mas hoje o motivo do aprendizado e da celebração é pra lá de especial. É um dia importante, porque foi onde tudo começou. Há exatos 243 anos, as 13 colônias inglesas na América se transformavam nos Estados Unidos. Quem ajudou a elaborar e leu a Declaração da Independência foi o segundo presidente do país, John Adams. Nós queríamos que as pessoas entendessem, e elas entenderam, que a liberdade delas não estava submetida a um reino, estava dentro delas. Só colocamos isso no papel.
Liberdade, perseverança, sentimentos também traduzidos no hino nacional, escrito 38 anos após a proclamação da independência. Outra marca registrada do 4 de julho são os fogos de artifício. Desde 1777, eles fazem parte da festa. Esse ano, o principal show pirotécnico aqui em Nova York vai ser na Ponte do Brooklyn. Mais de 14 mil quilos de fogos de artifício vão ser lançados de 7 balsas. 14 sistemas diferentes de computador vão sincronizar os fogos com a música, lançando os efeitos de acordo com as partituras. Um espetáculo que promete. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. O Papa Francisco publicou hoje no Twitter um vídeo em que ressalta a importância da independência e da integridade dos juízes. No vídeo de 1 minuto, o pontífice destaca que os magistrados têm o poder de influenciar os direitos e bens das pessoas. Por isso, a independência deve ajudá-los a permanecer isentos de pressões capazes de influenciar as decisões tomadas por eles. O Papa completa dizendo que os juízes não devem negociar a verdade e pede orações para todos que administram a justiça operarem com integridade e para que a injustiça não seja a última palavra. Agora vamos falar da Copa América. A seleção brasileira treina na Granja Comari para a final de domingo. O adversário será o Peru, que surpreendeu e venceu o Chile por 3-0 nesta quarta-feira. Só que o técnico Tite precisou atrasar a atividade hoje. Veja por quê na reportagem de Fernando Fontana. Tempo. Ele virou o divisor de águas da seleção brasileira. Foi por causa dele que o treino de hoje atrasou. Não dava para ver nada no começo da tarde. Mas a palavra tempo não é relacionada apenas a clima, mas também a datas. Esperar 3 dias para chegar a uma grande final é tempo suficiente para deixar todos eles angustiados. É difícil, cara. A gente fica ansioso, louco que chegue logo domingo, chegue na hora do jogo, que a bola role logo, né? Independente da gente já ter participado de algumas finais de jogos bem importantes, né? Mas sempre tem aquele friozinho na barriga, né? O tempo que tira o sossego é o mesmo que tirou o William da final. Com a contusão na coxa, o atacante não vai se recuperar até domingo. A gente procura dar força ao nosso companheiro, né? É sempre difícil para um atleta quando você se lesiona, né? Ainda mais perto de uma final, é algo tão importante na carreira de um jogador, né? Mas creio que a gente vai jogar por ele ali, pelo próprio Ney que está fora. Ironia do destino, o tempo ajudou o Fernandinho a se recuperar de entorse no joelho. E Felipe Luiz luta contra ele para entrar em forma e não perder a posição para Alexandro. O adversário também usou o tempo para aprender com os erros. A vitória sobre o Chile mostrou que a seleção peruana está diferente daquela que foi goleada pelo Brasil. Bem, tenho certeza disso. O Peru acho que cresceu dentro desse campeonato. Vai ser um jogo duro, um jogo difícil, é um jogo de final. Então no jogo de final você não pode bobear, ninguém vai te entregar a taça, ninguém vai te entregar nada de mão beijada, você tem que conquistar. Quem também cresceu com o tempo foi o Everton Cebolinha. Não só no futebol, como também na personalidade mostrada diante do adversário da final. Ser coroado e premiado com o título, esse é algo inexplicável mesmo. A gente vai estar vivendo um sonho aí, mas a gente sabe que para que isso venha acontecer, a gente tem que fazer um grande jogo, né? Enfrentar realmente como uma guerra. Vai ser uma batalha, um jogo muito difícil. Os jogadores estão mais do que prontos para a decisão no Maracanã no próximo domingo. Agora, se vão levantar a taça, isso só o tempo vai dizer. Na Europa, o mercado da bola está aquecido. Tem ídolo de volta à Itália. O bom filho a casa torna. Depois de apenas uma temporada no PSG, Gianluigi Buffon está de volta à Juventus, clube que defendeu por 17 anos. Esse é um dos dias mais felizes da minha vida. Hoje eu tive a confirmação de que a vida é incrível e sempre vale a pena sonhar. Buffon, 41 anos, chega de graça, já que o contrato com o Paris Saint-Germain não havia sido renovado. Rabiot, também ex-PSG, todos serão comandados por Maurício Sarri.
que volta à Itália depois de uma temporada intensa na Inglaterra, onde conquistou a Liga Europa com o Chelsea. A saída de Sarri gerou muita ansiedade aqui na Inglaterra. Quem seria o novo treinador do Chelsea? E nessa quinta-feira, os fortes rumores dos últimos dias acabaram se confirmando. Tem mais um ídolo voltando para casa. Frank Lampard defendeu o Chelsea por 13 anos, agora volta como técnico e sem muita experiência. Apenas uma temporada como treinador profissional, comandou o Derby County, time da 2ª divisão inglesa. Não foi uma decisão fácil, porque tivemos um ano muito bom. Eu gostei muito. A única razão de eu ter tomado esta decisão tão rápido é porque era para eu vir para esse clube. Também na Inglaterra, o Manchester City anunciou a chegada de Rodri. O meia de 23 anos veio do Atlético de Madrid e é a contratação mais cara da história do clube. 70 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais. E o futebol se despede de um grande jogador. Arjen Robben, holandês que colecionou títulos no Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique, anunciou a aposentadoria aos 35 anos. Foram 10 temporadas no clube alemão. Eu queria apenas agradecer a todos vocês. Como eu disse antes, foram 10 anos maravilhosos aqui. O vice-presidente do Barcelona, Jordi Mestre, pediu demissão depois de 9 anos no clube. O motivo seria insatisfação com o rumo das negociações com o jogador brasileiro. A novela parece que vai ser longa, mais uma vez. Estreou hoje nos cinemas de todo o Brasil o filme Homem-Aranha, Longe de Casa. Quem conta os detalhes da nova aventura do Spider-Man é o correspondente Fábio Borges. O ator Tom Holland retorna ao papel de Peter Parker, o adolescente por trás da máscara do Homem-Aranha. Desta vez, tudo o que o jovem deseja é curtir as férias na Europa ao lado dos amigos da escola. Mas o descanso é interrompido com a ameaça dos Elementais, um grupo de vilões que controla as forças da natureza como a água, o fogo, a terra e o ar. Para defender o mundo, o Homem-Aranha precisa amadurecer. Bitch, please, you've been to space. Ele tenta fugir da responsabilidade de ser o Homem-Aranha, mas não tem como deixar de ser um super-herói. Por isso, neste filme, ele fica mais maduro e mais responsável. O longa Homem-Aranha Longe de Casa também marca a chegada às telonas de um personagem clássico das histórias em quadrinhos, Mistério, um supervilão lançado nos gibis em 1964. Neste episódio, Mistério vai ajudar o Spider-Man. O ator Jake Gyllenhaal dá vida ao personagem que tem o poder de criar efeitos especiais para confundir os adversários. Foi empolgante. Eu não tinha ideia da grandiosidade deste filme até eu entrar no set de filmagem. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. O público vai se divertir ao assistir ao filme. É o que garante Samuel L. Jackson. Ele é o intérprete do agente Nick Fury, que vai orientar o Homem-Aranha. Talvez esse filme faça os adultos lembrarem dos tempos de adolescência. E quem é adolescente vai ver que é permitido não ter responsabilidades nesta fase da vida. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. You're going to step up or not? A ONU divulgou o documento exigindo que a Venezuela pare de violar os direitos humanos. Especialistas da ONU fizeram 558 entrevistas na Venezuela e em outros países com vítimas e testemunhas das violações de direitos humanos no governo de Nicolás Maduro. O documento, de 18 páginas, aborda aspectos como a liberdade de expressão e a perseguição política, além de mencionar o uso excessivo da força e as mortes em operações de segurança. O Escritório da ONU para os Direitos Humanos conclui, por exemplo, que foram cometidas graves violações de direitos na área da alimentação e da saúde na Venezuela. Entre outras recomendações, a ONU pede o desmanche de grupos civis armados favoráveis ao governo, o restabelecimento da independência do judiciário e a condenação a atos de perseguição e repressão por motivos políticos.
Além disso, exige o fim da censura e medidas para proteger defensores dos direitos humanos e profissionais dos meios de comunicação. A ONU também pede que o governo pare com a tortura e execuções extrajudiciais e inicie investigações para que os responsáveis por estes atos sejam julgados. O governo Maduro emitiu um documento de resposta, onde enumera 57 supostos erros no relatório da ONU. O texto diz que a visão da organização é parcial e questiona as fontes entrevistadas, afirmando que 82% delas foram feitas com pessoas que não estão na Venezuela. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Rede TV News termina por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.